Fala, rapaziada do Legado Azulino, né? Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, rapaziada, nesse vídeo aqui a gente vai conversar um pouco sobre esse pré-jogo aí de Clube do Remo e Vasco da Gama, tá? E é o seguinte, meus amigos, temos algumas novidades, né, no time do Remo para esse jogo, volta de jogadores, ausências, a gente vai comentar tudo sobre isso. Também quero falar aí sobre uma boa notícia que a gente recebeu hoje, acho que vocês vão gostar também, então a gente vai comentar bastante sobre isso. Meus amigos, se vocês querem participar aí da rifa, primeiro comentário fixado, tá? Você clica aí, entre em contato com a gente, tá? No WhatsApp aí e você compra o seu bilhete. Apenas, meu amigo, R$25 um bilhete para você adquirir a rifa. Estamos vendendo aí, já estamos na reta final das vendas, então se você quiser participar, é a última rifa aqui do canal, tá bom? Primeiro comentário fixado, tá o link aí do WhatsApp. Se você também quiser patrocinar os nossos vídeos ou ajudar o canal, não tem problema nenhum. Primeiro comentário fixado também, tá bom? Vamos lá, vamos primeiramente aqui, rapaziada, comentar. Eu quero só fazer um comentário sobre a Copa Norte, né? Para que serve a Copa Norte? A gente deve estar perguntando aí, para que serve a Copa Norte? Para mim, a Copa Norte, desde que ela não teve mais a relevância, né? Porque é Copa Verde, né, gente? Só que é a Copa Verde dividida em duas partes, Copa Centro-Oeste e Copa Norte. Desde que ela não teve mais a relevância, né? E eu acho que a última vez que ela teve alguma relevância foi lá em 2015, quando ela valia uma vaga na Copa Sul-Americana. É uma competição que mais atrapalha do que ajuda. E eu vou te dar um exemplo. O Remo, quando foi campeão dessa competição, ele tinha sido rebaixado um mês depois, um mês antes, se eu não me engano. Mudou alguma coisa na vida do Remo? Não. No outro ano, o Remo estava disputando a Série C do Campeonato Brasileiro. Tinha ganhado a Copa Verde, detalhe, ganhou invicto, né? Não perdeu para ninguém. Foi campeão invicto. Até hoje, um dos melhores ataques da competição, né? E tem o artilheiro máximo até hoje da competição, se eu não me engano. De lá para cá, gente, na minha opinião, a Copa Norte, ela só atrapalha. Ela só tem um poder de desestabilizar o ambiente. Ela não tem poder de transformar um ambiente bom. Porque, por exemplo, vou te dar um exemplo. O Remo joga contra o Galvez. O Remo mete 8 no Galvez. Você vai ficar eufórico? Não, pô. O que você vai falar? Você fez mais que obrigação, tem que golear mesmo, é um time de Série A. Agora o Remo perde pro Galvez. Empata com o Galvez em casa. Meu amigo, acabou. Um time horroroso, jogadores mercenários, diretoria incompetente. É isso. Eu sei que a Copa Verde faz isso. Você aí de casa sabe disso. Olha o nosso filho. Nosso filho ontem tomou de 7. Tava tudo lindo, né? Tava tudo lindo. A base era a melhor base do Norte, né? O planejamento tava seguido à risca. Aí ontem tomou de 7, porque não quis mandar o time que tá jogando lá para Manaus. Burrice também, incompetência da diretoria deles, né? Que não estudou e subestimou o Manaus, o Nacional, né? De Manaus. Tomou uma goleada histórica, que vai ficar na história do time, de forma negativamente. Se bem que é mais uma, né? Mais uma para inúmeras goleadas que eles já tomaram. E assim, hoje, o presidente, toda a cúpula deles lá, deu entrevista explicando o inexplicável. E já tem torcedor descendo a lenha. Se não ganhar do Brusque no domingo, meu amigo, é crise. É crise. Desnecessária, né? Porque poderia ter uma semana livre ali, treinando, aprimorando o time para jogar contra o Brusque. Mas aí tem que jogar no meio de semana a Super Copa Norte. É isso que eu tô falando para vocês, tá? Tem torcedor ainda que bate o pé ainda, né? Morde o beiço, range os dentes. Tem que ganhar mesmo, pô. Não, eu acho também, tenho a mesma opinião, tem que ganhar. Entrou na competição, tem que ganhar. Mas se o Remo pode evitar jogar essa competição, o melhor é o Remo evitar mesmo, tá? Principalmente o Remo que está numa primeira divisão de futebol brasileiro e a gente espera muito que o Remo permaneça aí. Vamos falar aqui agora sobre os relacionados, né? Que o Remo relacionou para o duelo contra o Vasco. E temos aqui algumas novidades, né? Vamos lá para os relacionados e já vou falar sobre a notícia boa que nós temos aí para vocês. Ivan Quaresma, Marcelo Rangel são os goleiros, tá? Os defensores, Kaique, Léo Andrade. Por que eu me benzo quando eu falo esses nomes aqui? Porque é justamente para não ter a possibilidade desses caras entrarem em campo, né? Marcelinho, Marlon, Matheus Alexandre, Mike, Tassano e Tchamba, né? Espero que o Tchamba amanhã entre em campo. A dupla de zagueiros titulares do Remo é Tchamba e Marlon, né?
Acho que ninguém discute isso aí. Marcelinho do lado direito e Mike do lado esquerdo. Aqui eu acho que não tem nenhuma dúvida, né? Amanhã a gente confirma essa escalação, mas deve ser essa daí mesmo. Pelo menos o setor defensivo. Tá todo mundo 100%, né? David Braga, os meias, tá? David Braga, Jaderson, Patrick ou Picanha. Patrick de Paula, novidade, né, no time, porque o Patrick de Paula tava lesionado aí, cuidou da lesão, né? Lesão no pubis, não é nada fácil, é uma lesão difícil. Ele entrou até com vontade no jogo contra o Amazonas, né? Muita gente pediu para mim até comentar isso. Pô, mano, comenta aí que o Patrick de Paula entrou com vontade no jogo, né? Quis jogar, de fato ele quis mesmo. Espero que ele tenha a mesma vontade contra o Vasco agora, nesse jogo de amanhã, né? A gente vai precisar muito, inclusive. Pavani, Pico, Zé Ricardo e Zé Wellison. Esses são os meias. Atacantes, ele relacionou apenas 5 atacantes. São eles: Aleph Manga, Diego Hernandes, Jajá, Poveda e Talhari. 2 centroavantes, inclusive. E aí a gente pode analisar o seguinte: ele pode entrar num 4-4-2. E aí só com 2 atacantes. Só que mesmo no 4-4-2, eu acredito que a gente não vai se livrar do Aleph Manga. Acho que o Aleph Manga vai ser titular junto com o Talhari nesse ataque, no 4-4-2. E aí ele poderia colocar, eu faria isso, Hernandes e David Braga. Junto deles, né, a dupla de volantes que jogou contra o Grêmio, Patrick Picanha e o Pico. É isso, mano. Deu certo? Mantém. Time que tá ganhando não se mexe. Se bem que o Remo não ganhou o jogo, né? Mas não ganhou por detalhe também, incompetência dos nossos atacantes. Mas o Remo foi melhor que o Grêmio, principalmente quando teve 11 em campo. Então, tem poucos atacantes, muitos meias, né? Deixa eu ver aqui, 3, 6, 8 meias que ele escalou, né? Ele escalou 8 meias, claro que são volantes e meias. Meia mesmo aqui, acho que só o Jaderson e o David Braga, né? Que nem assim, o Jaderson pode atuar como volante também, né? O resto tudo é volante aqui, Pico, Patrick, Pavani, né, Zé Ricardo, Zé Wellison, Patrick de Paula, tudo é volante. Se bem que o de Paula também pode fazer essa função mais à frente. Mas acho que ele poderia entrar no 4-4-2 sim contra o Vasco, porque o meio de campo do Vasco é muito, mas muito forte. E o Remo tem que tentar de alguma forma neutralizar esse meio de campo vascaíno aí, senão a gente vai ter problema amanhã. O time do Vasco não é um time para ser menosprezado, é um time forte, é um time que vem para Belém para buscar os 3 pontos. Então a gente não pode subestimar o Vasco e muito menos menosprezar o time vascaíno, tá? Fosse o tempo que o Vasco era um time assim que a gente podia falar, vamos ganhar do Vasco em casa. Não, hoje é um time bem organizado, bem treinado pelo Renato Gaúcho. Ele consertou o time do Vasco. Vocês lembram a última vez que o Remo enfrentou o Vasco em Belém? Pois é. 2021, Série B do Campeonato Brasileiro. O Remo venceu por 2-1. Gol de Gorni e Romércio, né? O Gorni meteu o gol no Vasco. E o Vasco diminuiu, se não me engano, com o Léo Jabá, se eu não estou enganado. Né? O jogo foi 2-1 para o Remo. O Remo venceu. Foi o último jogo entre Vasco e Remo em Belém. A última vitória do Vasco faz tempo já, né? 10 anos. Em 2016 o Remo ainda estava na Série C ainda, né? Tinha acabado de subir da Série D para C. Aí o Remo pegou o Vasco. O Vasco estava na primeira divisão, né? Vale lembrar isso. E o Remo acabou perdendo os 2 jogos. Se eu não me engano foi 1-0 e 2-1. Se eu não estou enganado, né? Foi 1-0 em Belém e 2-1 lá no Rio de Janeiro. E a vitória do Vasco, o gol da vitória do Vasco foi marcado por um jogador que não está mais nem entre nós, o Thales, né? Acabou falecendo aí num acidente de moto. Então foi um jogador que fez o último gol da vitória do Vasco aqui. O Vasco é um clube que ele tem muita dificuldade quando enfrenta o Remo, tá? O Remo já eliminou o Vasco de Copa do Brasil. O Remo já venceu o Vasco de maneira que ninguém acreditava. O último jogo do Remo em São Januário, por exemplo, o Remo tomou um empate muito por vacilo, poderia ter vencido. O Remo poderia ter vencido o Vasco 2 vezes em 2021 e poderia ter escapado do rebaixamento. Mas provavelmente nossa história teria sido diferente, né? Porque se o Remo se mantém naquela Série B de 2021, eu acho que o nosso caminho seria diferente, tá? Acho que a gente teria caído no outro ano, com problemas financeiros evidentes, né? Não sei, sinceramente. Tem coisas que acontecem ali e não são por acaso. Não estou dizendo que os caras foram rebaixados, vamos parabenizar eles. Não, ninguém vai parabenizar rebaixamento aqui. Só estou dizendo que poderia ser diferente caso o Remo não tivesse caído naquele ano, né? Se tivesse vencido o Vasco, não tinha caído. Vamos lá. Falando agora aqui sobre a boa notícia, né?
O Vitor Bueno entrou em transição e provavelmente, muito provavelmente, estará disponível para o duelo contra o Red Bull Bragantino. Não só ele, Pikachu também vai estar com condições de jogo, né? Porque acabou aí tendo que cumprir suspensão devido à expulsão dele lá contra o Grêmio, tá fora desse duelo contra o Vasco. Então a gente vai ter ali dois jogadores que já vêm atuando com o time, já vêm entrando em campo. O Vitor Bueno é um jogador aí que na minha opinião é titular, né? O David Braga tá jogando bem, mas o Vitor Bueno é titular. Quem tem que sair desse time é o Manga. Ah, quem vai sair do time? Manga. Manga, bota o Vitor Bueno aí, mas tira o Manga. Quem sai do time pro Vitor Bueno entrar? Manga. Ou você tem alguma dúvida? Você prefere o Manga em campo do que o Vitor Bueno? Aí é sacanagem. Aí, meu amigo, aí eu não tenho muito o que te dizer. Se você é um torcedor assistindo os jogos do Remo e prefere o Vitor Bueno do que prefere o Manga, quer dizer, do que o Vitor Bueno, aí o problema não tá em mim, irmão. O problema não tá em mim. Se alguém tiver que sair do time pro Vitor Bueno entrar, esse alguém vai ser o Manga. A não ser que amanhã o Manga destrua contra o Vasco, eu vou torcer muito para isso, porque eu inclusive vou estarei lá se Deus quiser, né? O Manga destrua amanhã contra o Vasco, acabe com a raça do Vasco, e aí a gente pode começar a olhar para o Manga de outra maneira. Mas os últimos jogos do Manga são horríveis. Ele vem sendo o pior em campo com a camisa do Remo, pelo menos nos últimos 3, 4 jogos que ele atuou. Tem torcedor que já enxergou isso. Tem ainda aqueles que se fazem de cego e aqueles que, assim como eu, já pedem a saída dele do time. Mas deixa aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês, tá? Sobre tudo isso. Amanhã, meio-dia, a gente sobe um vídeo aí confirmando o time titular para vocês, tá bom? Até o próximo vídeo, meus amigos. Tchau.